Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. E eu, é claro, espero que você esteja aí tendo aqueles dias de muita luz, de muita paz e principalmente de muita saúde. Olha só, hein? Vacina bom é vacina no braço, gente. E por falar em vacina, lembra o quê? Pandemia. Por falar em pandemia, lembra o quê? Economia parada. Pois bem, é justamente sobre esse assunto que eu gostaria de falar. Aqui em Rondônia, o estado, todas as pessoas que eu converso da área do comércio, dos economistas, dizem o seguinte: a pandemia foi dura para todo mundo, para o mundo inteiro, e para o Brasil não foi diferente. Aqui também foi doído. Só que foi menos doído do que em outros estados. E a isso nós devemos a um grande componente da nossa economia rondoniense, ao agronegócio. Com certeza o agronegócio foi a grande vedete para poder segurar todo esse comércio fechado, gente sem emprego. Se não tivesse o agronegócio, meus amigos, a coisa estaria muito, mas muito mais difícil. Aliás, ele salvou o Brasil, né? Que as nossas contas externas não estão bonitas, né? Mas se não fosse o agro, estaria muito pior. E para falar sobre o agronegócio, que é o carro-chefe da economia rondoniense, eu estou aqui com o Celso Ricardo Cogo Ferreira. Ele é um dos grandes nomes do agronegócio no Brasil, um estudioso, um cara que conhece todo esses trâmites e do comércio exterior também. Então ele veio conversar conosco, essa entrevista online, ele está em Brasília, mas liberou um tempinho para falar com a gente sobre esse assunto que interessa a todos nós. Você que está na cidade e dizer que isso não te interessa, olha, meu amigo, tem que repensar a sua forma de avaliar as coisas, tá bom? Vamos lá? Celso, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Olá, Ivan. Uma boa tarde a todos. É um prazer enorme poder estar aqui contigo e a gente trocar algumas informações, levar um pouco de conhecimento e do que está acontecendo hoje junto ao agro e junto a esse nosso Brasil, esse nosso país, que passou realmente por turbulências, né? Vem passando ainda, vem se recuperando. E como tu bem falou, o agro ajudou e muito, né, a sustentar ou manter um equilíbrio da nossa economia aí. Tá certo. Eu sempre digo que o agro é a salvação da cidade. Se não fosse agro, meu amigo. E quando a gente fala agro, a gente inclui agro, é tudo. É daquela agricultura familiar, é daquele cara que aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho, no Cinturão Verde, produz hortaliças. É todo mundo. Mas, Celso, antes de entrar em mais detalhes, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Celso Ricardo? Bom, o Celso Ricardo, ele é natural de Bagé, no Rio Grande do Sul. Eu sou sócio proprietário da empresa CR Gestão Consultoria. Tenho 26 anos de atuação junto ao setor. Já atuei aí em 15 estados brasileiros, tenho 5 projetos fora do Brasil. Sou consultor do agronegócio também na AgriPoint, nos Estados Unidos. Sou graduado em administração de empresas, pós-graduado em agronegócio, gestão da produção, comércio exterior e negócios internacionais. De currículo, minha galera, o cara já está aprovado, não é isso? Celso, o agronegócio, a gente pode dar a ele o título de salvador da pátria do Brasil nesse momento de pandemia? Ivan, eu acredito que a gente precisa analisar, né, o agro de uma maneira geral. Quando a gente fala em exportação, o agronegócio teve um grande volume, teve uma grande representatividade e foi muito importante para a economia brasileira. Nós tivemos faturamentos altos e nós tivemos grandes volumes exportados. Porém, a gente precisa ter o entendimento que o agronegócio, de uma maneira geral, ele não se restringe à exportação de soja, de milho e de carne bovina, como é muito comentado pelo Brasil, né? Quando se fala em agronegócio, se fala em soja, se fala em milho e carne bovina. Nós precisamos entender que o agronegócio ele é muito mais amplo. O agronegócio ele se direciona a mercado interno e a mercado externo. Nós conseguimos exportar volume, nós não exportamos valor agregado, nós exportamos commodity, nós não exportamos o produto acabado. Então existe um leque muito grande ainda de margem para nós crescermos quando o assunto é valor agregado, faturamento e o mais importante, margem de lucro. Então nós nos desenvolvemos de uma maneira aceitável com relação à exportação, tivemos volume, nós tivemos faturamento, porém nós deixamos a desejar no mercado interno. Nós não desenvolvemos esse mercado como precisaria ser desenvolvido. Nós tivemos aumento de preços,
porque nós exportamos demais, faltou o produto no mercado interno. Então, várias lições, né, foram deixadas para nós nessa pandemia e mostrando para nós que nós precisamos nos desenvolver melhor, nós precisamos nos desenvolver mais, nós precisamos entender o mercado interno e o mercado externo, volume, produto, produção, valor agregado, qualidade, né? Nós precisamos entender quais são as exigências desses dois mercados e desenvolver o agronegócio de uma maneira ou de tal maneira que nós possamos atender esses dois mercados sem deixar com que o resultado de um influencie no outro. Porém, com base na tua pergunta, eu classifico que a exportação em grande volume e o faturamento alto ajudou o Brasil sim, né, nesse período de pandemia, mas que fique claro, nós poderíamos ter conseguido resultados muito melhores, nós poderíamos ter nos desenvolvido muito mais se o agronegócio no Brasil ele fosse visto, pensado, trabalhado, né, de uma maneira macro, não nos posicionando ou nos direcionando para 2 ou 3 produtos, mas sim para todas as cadeias produtivas, para todos os produtos que nós podemos produzir e também com base, né, na atenção e no atendimento dos dois mercados que nós temos. O mercado interno, que é um grande mercado, é um grande consumidor, e também é o mercado externo, que ainda tem muito para crescer. Quando se fala em agronegócio, normalmente se lembra-se das grandes produções de soja, de milho, enfim, produção de gado. Aí eu fico lhe pergunto, a agricultura familiar, ela é uma injustiçada pelo agronegócio? Ou é a prima pobre do agronegócio? Realmente, Ivan, o agronegócio hoje no Brasil, quando os entendidos falam de agronegócio, só se referem a soja, milho e carne bovina. A agricultura familiar ela é abandonada por completo. Hoje gostam de falar em agricultura familiar no Brasil, mas se referem ao ciclo produtivo ou às produções no centro-sul do país. Se nós analisarmos o centro-norte, nós vamos ver que o pequeno produtor ele está abandonado, o pequeno produtor ele vem sendo jogado à sorte e a agricultura familiar é muito mais usada para desenvolver políticas e marketings políticos do que propriamente dito se desenvolvendo ou tendo a assistência que merece para que ela possa se desenvolver. Hoje, como eu disse, o custo de produção ele é alto para todos, a agricultura familiar vem, né, padecendo por falta de assistência técnica. Hoje o pequeno produtor ele não consegue se desenvolver porque partindo de um princípio da falta de crédito para que ele possa se desenvolver, o plano safra ele é usado muito, né? E o anúncio do plano safra ele parte de um princípio de custos baixos, né? De pouco juro e a realidade não é essa. Porém o pequeno agricultor, a agricultura familiar, ela precisa mais do que crédito, ela precisa mais, né, do que o valor exposto pelo plano safra. A agricultura familiar precisa de assistência, precisa de acompanhamento. A agricultura familiar precisa que o ciclo, né, da agricultura familiar seja desenvolvido de uma maneira completa. Não adianta eu oferecer dinheiro a custos que não são baixos para o produtor, para o pequeno produtor, se ele não tem, por exemplo, a garantia de comercialização da sua produção. E isso é um dos grandes problemas da agricultura familiar hoje. Produzir e comercializar. Muito pouco espaço existe para que a agricultura familiar possa comercializar os seus produtos. Não estou falando de feiras apenas, de pequenas feiras que existem, né, em vários municípios. Falta mais visão, falta mais amplitude para a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Logo, os representantes precisam desenvolver esse tipo de visão, esse tipo de atenção e não se preocupar apenas em anunciar um plano safra, né, com juros pequenos, porque nem essa realidade é verdadeira. Hoje, quando o pequeno produtor chega, né, num banco para pegar o crédito, né, para solicitar o crédito para sua produção, os bancos agregam inúmeros serviços e aquele juro que seria de 4% a 5% se passa a ser 10% a 12%, inviabilizando, né, até a solicitação e a disponibilidade desse crédito. Mas vale lembrar que hoje o Brasil fala sobre soja, sobre milho, sobre carne bovina, porém, como eu disse, fala somente na parte final, na comercialização. Muito poucos falam sobre a crise que criou dentro do Brasil com essas exportações desenfreadas, sem planejamento, como vem acontecendo junto à soja, o milho e a carne bovina. Nós temos a soja e o milho sendo exportado em grandes volumes e esse produto falta no mercado interno para o produtor, para o suinocultor, para os pecuaristas que têm confinamento de gado. A ração se tornou
cara demais para a produção, inviabilizando até, em alguns momentos, a produção de proteína animal. Nós estamos exportando soja num valor e importando soja num valor mais alto. Nós estamos exportando grão e estamos importando o produto acabado, como o farelo de soja, o óleo de soja. Nós estamos exportando milho para importar milho também em grandes quantidades, em valores altos. Nós estamos sendo um grande exportador de carne bovina, mas muito poucos falam que o Brasil, né, a carne bovina brasileira tem uma desvalorização entre 20% e 40%, quando comparada com os 20 maiores exportadores de carne bovina no mundo. Então, o Brasil trabalha sempre com as notícias que lhe convém. E nós precisamos ser mais críticos, olhar mais para dentro do Brasil e, como eu disse, desenvolver um projeto onde os grandes produtores tenham condições de atender o mercado de exportação, sim, mas nós precisamos fortalecer o pequeno e médio produtor para que ele possa sustentar os anseios e as necessidades do mercado interno, sem que haja esse desequilíbrio ou essa paridade entre os preços comercializados no mercado de exportação que acabam inflacionando o mercado interno. Nós não podemos ter a interferência da valorização do dólar para nós estarmos cobrando preços absurdos pelos alimentos no Brasil. E aí depois nós acabamos, de uma certa forma, né, liberando a tributação dos produtos importados e causando ainda mais transtorno para quem produz no Brasil. Não adianta nós liberarmos a tributação dos produtos importados, fazendo com que eles entrem com preço mais barato. Isso desequilibra, né, por completo o ciclo produtivo, pressiona o produtor que já não está tendo uma margem de lucro interessante e acaba ainda, no final, fazendo com que esses produtos se mantenham caros nas prateleiras junto aos supermercados. A China é o maior parceiro brasileiro quando se fala em comércio. Na sua opinião, o governo federal não deveria tratar a China de uma forma muito mais respeitosa? Ivan, a China realmente é um grande parceiro para o Brasil. A China importa grandes volumes, né, da nossa produção, porém o Brasil criou de uma certa forma a China dependência. Como nós não temos projeto nem programas de desenvolvimento para o agro, e nós temos essa gestão política partidária que vem perpetuando por muitos anos frente ao agronegócio brasileiro, fica muito cômodo, fica muito fácil trabalhar com um mercado que vem, de uma certa forma, importando grandes volumes da nossa produção. Só que de uma forma que eu classifico irresponsável, nós acabamos direcionando esse setor tão importante para a economia brasileira para um único mercado. Isso nos coloca junto ao fator risco muito forte. A China é um grande parceiro e eu estou nesse mercado desde 2014. Porém, o Brasil precisa diversificar. Na realidade, falta para o Brasil uma representatividade junto ao mercado internacional maior e melhor. Nós vivemos de sazonalidade de mercado. O mercado que convém, nós exportamos. E como eu disse, hoje nós direcionarmos um setor que nem o do agronegócio para um único país, nós acabamos tornando o nosso agronegócio refém. Esse país, por importar grandes volumes e oferecer, de uma certa forma, valores melhores para a comercialização, acaba inflacionando a cadeia produtiva como um todo. Porém, quando existem interesses comerciais, e é normal que isso exista em todos os negócios junto ao mercado internacional, nós acabamos criando crises desnecessárias dentro do setor produtivo. Eu vou dar o exemplo da carne bovina. A China, de uma certa forma, usou a situação, né, do mal da vaca louca, que também nós não tivemos competência para resolver de uma forma rápida. A China usou desse argumento para, né, oferecer a ela, a China, uma situação melhor comercialmente, onde a China impôs, né, um embargo à carne brasileira e na retomada da produção, como ela já criou, né, uma inflação dentro da cadeia produtiva da carne bovina, ela se torna a grande referência comercial que nós vamos ter para esse produto. Então a China pode impor hoje um valor melhor para a comercialização, valor esse, né, negociado, que pode não cobrir os custos de produção que nós temos dentro dessa cadeia produtiva. E o meu medo é que essa situação, essa China dependência, possa colocar isso no açúcar, né, criar essa dependência e essa inflação produtiva também, no açúcar, na soja e em outros produtos que nós exportamos para esse país. Em contrapartida,
qualquer desentendimento comercial que possa existir entre Brasil e China, nós também podemos ter problema com a importação dos defensivos agrícolas. Então, não é interessante que o Brasil tenha uma posição única e exclusiva comercialmente para um país. Nós precisamos diversificar as nossas opções comerciais. Nós temos a Europa, nós temos os Estados Unidos, nós temos alguns países na América do Sul, como o Chile. Enfim, nós temos os países árabes para negociar. Então, eu concordo quando tu diz que a China é um grande parceiro. Eu acredito nessa parceria. Porém, da maneira que nós trabalhamos essa parceria, criou uma dependência que colocou o agronegócio brasileiro em risco. E como eu disse, o grande exemplo desse risco está sendo comprovado agora com o surgimento que nós tivemos pontual do mal da vaca louca, e a China, sabendo que havia inflacionado o preço da carne bovina, não só no Brasil, porém no Brasil ela usou desse argumento para criar esse embargo, e na retomada das exportações, que eu acredito que será somente lá em fevereiro do ano que vem, ela poderá usar dessa nossa fragilidade para impor condições melhores para ela, a China, seguir importando a carne bovina brasileira. A subida de preço de alguns produtos, como o arroz, por exemplo, afirmam que está relacionada ao fim do estoque regulador e às exportações. O que você tem a dizer sobre isso? Ivan, a subida de preço do arroz, ela tem, sim, ligação com a redução do estoque regulador e com a exportação. Porém, nós temos que analisar também antes e dentro da porteira. Nós precisamos desenvolver melhor a produção de arroz a nível nacional. Nós temos uma referência que está direcionada ao estado do Rio Grande do Sul, ao sul do Brasil, porém, esse estado passa por muitas dificuldades climáticas, por exemplo. Então, o arroz ele tem falta de oferta de produto para o mercado nacional. Isso tem feito, de uma certa forma, com que o preço, a partir do beneficiamento desse arroz, tenha ido do nada às alturas. A exportação tem a ver? Tem, mas a representatividade desse produto exportado, ela tem menos peso do que a falta do produto produzido dentro das lavouras de arroz no Brasil. Nós precisamos entender que, assim como eu te respondi agora há pouco sobre a importação de alguns alimentos com tarifa zero, o arroz foi um desses alimentos que nós tivemos essa tributação praticamente retirada, reduzida a zero, e nós temos que entender que não é aí o problema dos preços altos. Falta um estoque regulador, sim, para que nós possamos importar arroz para atender a necessidade do mercado interno, mas nós precisamos ter um estoque regulador para que nós venhamos a trabalhar melhor com esse produto. Só que o grande detalhe dos preços altos ficou à mercê da transformação e do beneficiamento desse arroz. O mercado nacional, faltando o produto, nós entramos naquela questão da lei de oferta e procura. Nós tivemos uma grande procura por esse produto básico da cesta básica brasileira, da necessidade de alimento do povo brasileiro. Tendo uma maior procura, o beneficiamento do arroz, ele acaba de uma certa forma inflacionando o preço. E não está baseado a redução de preço na importação do arroz com tarifa zero. Nós precisamos equacionar o ciclo produtivo. Nós precisamos oferecer melhores condições para o produtor de arroz. Hoje o Brasil, o agronegócio brasileiro, tem uma grande carência e necessidade de políticas públicas específicas para as cadeias produtivas, para os ciclos produtivos que nós não temos. Nós precisamos entender cada necessidade que o produtor rural tem, para que ele possa produzir, sim, com mais qualidade e quantidade, para que nós possamos exportar aquilo que precisa ser exportado sem deixar de atender o mercado nacional. Hoje o preço do mercado nacional ele é interessante. Porém, quando nós analisamos o preço do arroz nas gôndolas, nós não podemos acreditar que a suba desse preço está relacionada diretamente ao produtor rural. O produtor rural é quem tem menos lucrado com essa operação. Nós precisamos entender que são os estoques dos silos e dos armazéns que, a partir do beneficiamento, tem subido o preço desse alimento. Então, por isso que nós temos que ter um estoque regulador para que nós possamos equilibrar a oferta desse produto, para que o mercado final possa comercializar esse produto sim com um preço mais adequado.
atendendo a demanda, a necessidade de consumo, sem fazer com que a oferta fique restrita, causando esse aumento do preço do arroz, que nem nós viemos, né, acompanhando ao longo dos meses, desde que surgiu praticamente a pandemia. Foi usada a pandemia e a necessidade do povo brasileiro para inflacionar o preço, muito mais do que a exportação, por exemplo. Então nós precisamos de uma gestão baseada, né, nesse ciclo produtivo do arroz. Nós precisamos entender essa necessidade de produção do arroz e poder visualizar que a grande situação, a etapa que está inflacionando mais o preço do arroz está no beneficiamento, não no produtor rural e não, né, tanto no comércio, né, na parte dos supermercados que comercializa esse produto com o cliente final. Nós precisamos entender o ciclo, desenvolver uma política pública específica para nós podermos atender todas as etapas do ciclo produtivo do arroz, e aí eu tenho certeza que nós conseguimos equilibrar produção, né, com a necessidade de consumo. Nós conseguimos manter os preços para quem produz, né, dos insumos, os custos de produção equilibrado e, consequentemente, nós conseguimos melhorar o preço desse produto nas prateleiras para o consumidor final. Os produtores de leite em Rondônia dizem que estão pagando para produzir. Isso é uma realidade de Rondônia ou é um cenário nacional? Ivan, esse problema do leite é um problema nacional. Nós temos, ao longo dos meses, problemas. O produtor de leite tem problema no Rio Grande do Sul, tem problema em Santa Catarina, tem problema em Minas Gerais, tem problema em Goiás, no Pará, enfim. É um problema geral. Porque o grande detalhe é que as políticas e as atenções são sempre voltadas para os laticínios e não para o produtor de leite. Hoje se analisa muito mais a necessidade do laticínio do que o produtor de leite vem vivendo ou vem sobrevivendo dentro das propriedades rurais. Porém, em Rondônia, a preocupação é maior. Realmente o produtor de leite vem pagando para se manter na operação. Muito por conta da falta de atenção por parte dos senadores, dos deputados federais aí do estado de Rondônia, da FETAGRO, da Conceleite, da Faperon, que também possuem as suas atenções muito voltadas para os laticínios e não para o custo de produção que o produtor de leite de Rondônia vem tendo que tentar cobrir a partir de uma comercialização, né, desse preço pago pelo litro do leite, que não é capaz nem de cobrir esses custos. Então, falta atenção por parte dos representantes dos produtores de leite, junto, como eu disse, a Conceleite, por exemplo. Falta mais entendimento, mais atenção. Hoje em Rondônia estão querendo usar parâmetros, né, como a comercialização de vaca de descarte ou da comercialização de bezerros, para poder justificar que o produtor de leite está tendo um bom resultado. Falta entendimento por parte desses líderes, desses representantes, desses conselheiros que atuam dentro da Faperon, da FETAGRO e também da Conceleite. Falta entendimento e vontade, né, por parte deles para entender que o produtor de leite de Rondônia passa sim por uma necessidade muito grande, de uma atenção maior, de um entendimento mais do que ele vem vivendo dentro da porteira. Nós precisamos trabalhar em Rondônia baseado no custo de produção do produtor de leite. Nós precisamos ter parâmetros e o entendimento de que preço mínimo justo pago pelo litro do leite em Rondônia e no Brasil, ele parte de um princípio de análise do custo de produção do litro do leite, do custo de produção dos laticínios e da margem de lucro dos produtos comercializados pelos laticínios com os supermercados, por exemplo. Nós não podemos criar parâmetros e indicadores que não condizem com a realidade. E essa verdade é uma verdade que precisa ser dita. O produtor de leite de Rondônia está abandonado e ele está pagando para produzir. E o mais, os laticínios, né, têm, de uma certa forma, condições de definir o preço que eles, laticínios, pretendem pagar pelo litro do leite. Eles podem pagar um preço mínimo e um preço máximo, porém, eles vêm, de uma certa forma, pressionando o produtor de leite em Rondônia, pagando o preço mínimo. E como eu disse, o pior de tudo, os representantes dos produtores de leite abandonaram os produtores, fazendo com que eles fiquem à mercê, né, daquilo que os laticínios definirem como o ideal, ou seja,
os laticínios definirem que preço pagar pelo litro do leite. E isso, de uma certa forma, é injusto e está fazendo com que vários produtores do estado de Rondônia acabem abandonando a produção e, de uma certa forma, quanto menos leite tiver no mercado, mais caro será o leite lá na gôndola para o consumidor final. E como que nós podemos reverter essa situação? Olha, Ivan, para nós revertermos essa situação, nós precisamos que esses representantes do produtor rural de Rondônia comecem a trabalhar em prol deles. Nós precisamos que senadores e deputados federais, por exemplo, desenvolvam, né, políticas públicas específicas para a cadeia produtiva do leite. Nós precisamos que a FAPERON, a FETAGRO, a CNA, o Ministério da Agricultura, mas muito mais por parte da Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia, a CONAB e a Conselheite, nós precisamos que esses órgãos comecem a trabalhar de uma forma onde toda a cadeia produtiva seja analisada, seja debatida, entendida e que os interesses sejam voltados para todos. Nós não podemos ter hoje só interesse em fortalecer os laticínios, como tem acontecido muito no Brasil e em especial aí em Rondônia. Todos os assuntos debatidos nas reuniões, eles são muito mais direcionados aos interesses dos laticínios do que propriamente dito do produtor rural. Como eu disse, hoje o produtor rural brasileiro ele precisa ter seus custos analisados mês a mês, assim como acontece com os laticínios. Nós não podemos ter os custos de produção analisados do produtor rural de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, porque a variação, né, dos custos ela vem acontecendo de uma maneira muito agressiva. Hoje a gente compra medicamentos de um preço, amanhã nós vamos buscar um medicamento, ele já está com outro preço. A inflação é muito grande. Nós precisamos ter um pouco mais de igualdade e de paridade entre as análises de custo de produção. Como eu disse anteriormente, hoje nós precisamos definir o preço do litro do leite baseado no custo de produção do produtor rural, baseado no custo de produção dos laticínios e na margem de lucro que os laticínios têm a partir dos derivados dos produtos lácteos negociados com o mercado. Se nós não traçarmos um parâmetro de análise nesses indicadores, nós vamos estar, de uma certa forma, sempre beneficiando e privilegiando os laticínios e esquecendo dos produtores de leite. Se nós formos analisar hoje os resultados que o produtor de leite vem tendo ao longo dos meses, ele vai acabar fechando o ano no vermelho. Ele vai ter pago para produzir, sendo que os laticínios conseguem sim ter margem de lucro que os sustentem ao longo dos meses e dos anos, coisa que os produtores de leite não têm. Vou fazer aqui uma análise. O produtor de leite ele tem o laticínio em si para fazer um negócio. E hoje, de uma certa forma, a gente pode analisar que os laticínios, de uma maneira muito estranha, vamos dizer assim, eles mantêm os preços iguais para todos os laticínios de uma determinada região. Porém, os laticínios, a partir desses derivados dos produtos lácteos, eles conseguem manter uma comercialização, um leque de comercialização muito maior. Eles conseguem ter várias opções de negócio para cada tipo de produto produzido a partir do litro do leite comercializado com o produtor rural. Então, é desleal essa oportunidade de negócio. E mesmo assim, nós temos FAPERON, FETAGRO, CNA, nós temos a Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia, preocupados, juntamente com a Conselheite, em atender os anseios dos laticínios, esquecendo completamente do produtor de leite. E como eu disse, essa situação tem feito com que vários produtores de leite repensem a sua situação e a sua posição dentro da cadeia produtiva, e esse repensar pode fazer com que muitos produtores abandonem, né, a sua operação, e isso é muito ruim para nós consumidores, porque vai acabar, né, selecionando alguns produtores de leite, e essa seleção, reduzindo a oferta do produto, vai acabar fazendo com que esse produto nas gôndolas, que hoje já é absurdamente caro, fique ainda mais caro e pesado para o consumidor final. E o mercado da carne bovina? Com a suspensão das compras pela China, na sua opinião, qual será o cenário para os próximos anos? Ivan, o cenário da carne, de uma certa forma, me preocupa muito. Assim como todas as cadeias, todos os ciclos produtivos do agronegócio, a cadeia produtiva da carne bovina ela vive também a realidade dos frigoríficos, principalmente os grandes frigoríficos no Brasil. A China, de uma certa forma, como eu falei anteriormente, ela usou do pretexto do mal da vaca louca para criar esse embargo à carne bovina brasileira e, a partir desse embargo, ela consegue, de uma certa forma,
analisar essa dependência que o Brasil criou a partir desse direcionamento 100% do ciclo produtivo da carne bovina para a China. Então a China usa desse pretexto de uma maneira que eu acho normal, porque a China se encontra numa situação econômica a nível de mundo muito boa, então eu não vejo deslealdade da China em pressionar, né, o Brasil ou qualquer um outro país para que o preço, né, dos produtos comercializados com a China tenham uma queda de valor. Eu não vejo deslealdade nenhuma. Eu vejo que o Brasil não foi competente e não teve, né, uma gestão competente para entender que a China é um grande parceiro, sim, porém nós não poderíamos direcionar toda a cadeia produtiva para esse único país. A China volta a importar carne brasileira? Sim, eu acredito que a partir da segunda quinzena de fevereiro. Porém, nós precisaríamos estar desenvolvendo de uma certa forma outros comércios, outros mercados internacionais, porque existe custos de produções diferentes dentro da cadeia produtiva. Nós não podemos deixar inflacionar, por exemplo, a reposição dentro, né, das propriedades rurais, das fazendas, porque essa inflação causada pela China, ela causa ou acaba causando essa dependência de um único mercado, porque esse mercado está, de uma certa forma, pagando mais. Nós precisamos entender que o Brasil pode crescer muito ainda com relação à comercialização de carne junto ao mercado internacional. Nós temos uma representatividade fraca, nós temos uma dependência de uma única associação para representar, entre aspas, a cadeia produtiva da carne bovina brasileira lá fora. Nós entregamos a representação desse setor à ABIEC, Associação Brasileira de Importadores de Carne Bovina. O Ministério da Agricultura, ele não tem atuação, ele não tem participação quase nenhuma junto à representatividade dos interesses dessa cadeia produtiva junto ao mercado internacional. E essa entrega para essa associação faz com que as grandes empresas do setor tenham privilégios junto aos mercados internacionais. Nós precisamos investir no rebanho bovino nacional, não em quantidade, mas sim em qualidade. Nós temos uma taxa de desfrute muito baixa, nós temos uma produtividade por animal abatido muito baixa, nós temos uma qualidade de carne produzida a partir desse abate também de qualidade muito baixa. Isso faz com que seja necessário nós importarmos carne de qualidade para atender, por exemplo, o mercado de carnes gourmet aqui no Brasil. No último ano, nós tivemos uma importação recorde de mais de 50 mil toneladas de carne de qualidade para atender o mercado nacional. Então, nós precisamos de uma matéria-prima de mais qualidade no campo. Nós precisamos desenvolver o mercado internacional de uma maneira mais incisiva. Nós precisamos mostrar a qualidade do produtor rural brasileiro, nós precisamos mostrar que o Brasil tem carne de qualidade, nós precisamos entender que a carne bovina brasileira lá fora ela é desvalorizada, quando comparada, por exemplo, com a carne americana e australiana. Então nós não podemos nos preocupar apenas em volume, nós temos que nos preocupar em qualidade. Para que nós possamos desenvolver o mercado internacional de uma maneira mais incisiva, que nós possamos oferecer carne com maior qualidade e valor agregado, nós precisamos também dar uma atenção maior para o pequeno e médio produtor no Brasil. Nós precisamos ter programas que desenvolvam a genética do rebanho brasileiro, sim, mas nós precisamos mostrar ao pequeno e médio produtor como ele faz para produzir um gado de mais qualidade e esse gado de mais qualidade junto aos frigoríficos gerem uma carcaça de maior qualidade e esses frigoríficos consigam bonificar esse produtor, fazendo valer a pena o seu investimento dentro da sua propriedade rural. O Brasil ainda, de uma certa forma, o produtor rural brasileiro tem um custo de produção muito alto, por não saber ainda, não ter conhecimento ainda de como produzir um pasto de qualidade. Nós tendo pasto de qualidade dentro das propriedades rurais, nós reduzimos o custo de engorda, por exemplo. Nós precisamos levar o conhecimento sobre o manejo ideal dentro das propriedades rurais, principalmente dos pequenos e médios, que podem, a partir de um aumento de exportação, suprir a necessidade do mercado interno, oferecendo carne de qualidade, reduzindo essa importação desleal, como acontece no Brasil. Hoje nós importamos café, importamos carne, importamos arroz, e essa importação desleal, muitas das vezes com uma tributação, uma tarifa muito baixa, acaba pressionando o produtor rural brasileiro e faz, o pior de tudo, o movimento reverso. Nós importaríamos para baixar preço nas gôndolas dos mercados e esse movimento não acontece.
Nós só importamos para pressionar o produtor e não conseguimos fazer com que o preço nas gôndolas baixe. Então, nós precisamos focar na cadeia produtiva brasileira como um todo. Nós precisamos desenvolver o mercado internacional de uma maneira melhor, que nós não foquem apenas em volume, mas também em valor agregado. Nós precisamos dar uma atenção maior para o pequeno e médio produtor, para que ele possa produzir mais, possa produzir melhor e com esse tipo de produção ele possa ter um retorno financeiro melhor. Digo isso de uma certa forma porque acompanhei a produção de carne bovina em 15 estados brasileiros. E hoje, se nós formos analisar a qualidade dos animais abatidos, praticamente 20%, no máximo 25% desses animais hoje no Brasil, analisando o Brasil como um todo, possuem um resultado pós-abate interessante. O Brasil hoje não consegue, e eu volto a falar, a nível de Brasil, analisando todas as regiões produtoras, não consegue manter uma semana de escala de abate com animais, altamente produtivos, porque falta essa matéria-prima no campo. Então, hoje, de uma certa forma, nós precisamos desenvolver uma gestão específica para a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Essa gestão precisa ser direcionada a todos os elos, todas as etapas do ciclo produtivo, antes, dentro e fora da porteira, e nós possamos fazer valer essa quantidade do rebanho bovino brasileiro, não somente por número de cabeças, mas também por qualidade, por valor agregado, em cima dos produtos produzidos, a partir de uma carcaça de mais qualidade. Rondônia é conhecido nacionalmente pela produção de café. Na sua opinião, a tendência para os próximos meses é de um preço estável ou de queda ou subida? Olha, Ivan, com relação ao café, e eu volto a falar também que o café está entre as 5 principais commodities agrícolas exportadas pelo país, o café ele ainda vem sendo consumido a nível de mundo em uma grande quantidade. Logo, a produção e as exportações tendem a se manter. Mas nós precisamos entender que o café, assim como as outras culturas, elas precisam de uma atenção maior por parte desses representantes que o agronegócio tem. Quando a gente fala de Rondônia, nós temos o entendimento que as intempéries climáticas são e continuarão sendo uma preocupação para o produtor de café. Nós temos as questões ligadas ao êxodo rural em Rondônia. Então nós precisamos desenvolver esse ciclo produtivo dessa cultura de uma maneira onde os entraves comerciais passem a ser resolvidos e a gente consiga, de uma certa forma, fazer com que esse ciclo produtivo se mantenha e o melhor, que nós consigamos, de uma certa forma, manter os resultados financeiros a partir da comercialização desse café. Mas nós não podemos esquecer que a importação de café também é um fator determinante negativamente para que essas questões comerciais, principalmente com relação a valores, elas sejam, ou passem a ser preocupantes para nós. O café torrado e moído no Brasil, ele tem um valor de importação muito alto, ele tem um volume de importação muito alto. Nós importamos uma quantidade a um preço e acabamos importando, uma quantidade maior com um preço maior também. Então, em Rondônia, de uma certa forma, nós precisamos de fazer com que esse custo de produção tenha uma redução. Nós precisamos desenvolver também, assim como as outras culturas, e você pode notar que eu tenho falado em políticas públicas específicas para o agronegócio, em praticamente todas as suas perguntas, porque esse é um fator determinante. Quando nós temos a composição, quando nós analisamos a composição de preço de alguma coisa ou de qualquer coisa, nós temos o custo de produção, nós temos a quebra que essa matéria-prima apresenta em determinadas culturas, em determinadas produções, nós temos o custo de produção, como eu disse, a quebra, e nós temos a margem de lucro para formar o preço. Quando nós temos um preço estável ou pré-determinado pelo mercado consumidor, nós precisamos trabalhar o custo de produção, nós precisamos investir corretamente, nos tornar mais produtivos, uma produção de mais qualidade para que esse custo de produção baixe e nós tenhamos um aumento na margem de lucro. Então, assim como em outras culturas, o café em Rondônia, ele passa por essas duas situações, que são esses fatores ligados às intempéries climáticas, que uma política pública baseada numa oferta maior de condições para que, por exemplo, um sistema de irrigação seja de mais fácil acesso
pelo produtor de café de Rondônia para que ele consiga manter a alta produtividade dos seus pés de café, e também essa parte comercial desse produto, esses entraves comerciais que tornem o café sempre, né, comercializado por preços e valores interessantes, e esses valores interessantes acabem desenvolvendo esse interesse por parte do produtor em se manter na atividade. Essas situações somadas, né, a essa alta produtividade com bom retorno, vai fazer com que a gente mantenha as produções atuais, que a gente consiga atender essa necessidade do mercado nacional. Vale lembrar que o brasileiro, ele é o maior consumidor de café do mundo, mas nós somos os maiores exportadores. E a segunda bebida do mundo mais consumida é o café, perdendo apenas para a água. Então, nós temos um mercado interessante. Nós temos que tornar agora o nosso produtor de café mais competitivo. Nós temos que oferecer a ele, produtor de café, condições melhores para que ele lide com as situações adversas de uma melhor forma, mantendo uma alta produtividade ou um grão de qualidade, para que ele consiga lá no final ter um preço melhor pela saca, e esse retorno financeiro faça com que ele se motive mais e se mantenha na operação. As questões ambientais cada vez mais ganham relevância quando se discute agricultura. Na sua opinião, elas, devido à forma como são tratadas no Brasil e como está a imagem do Brasil no exterior, dificultam os negócios brasileiros fora para exportação? Ivan, nós temos algumas situações, e eu vejo de uma maneira muito crítica, né, o agronegócio no Brasil. Eu analiso todas as áreas e as situações, né, que podem ser melhoradas, e eu, de certa forma, classifico que o Brasil, de uma maneira geral, a gestão que nós temos atual, essa gestão política partidária, frente ao agronegócio, como o maior entrave que nós temos. Porque nós não conseguimos visualizar o agro da maneira que ele precisa, nós não conseguimos desenvolver uma gestão da maneira que ele precisa, e nós acabamos, de uma certa forma, não desenvolvendo o agro no campo, não conseguindo desenvolver o agro da melhor maneira junto às indústrias, à transformação, e muito menos junto aos mercados. Então, hoje o que eu enxergo, né, a maneira que eu vejo o agronegócio, vem a partir da mudança de gestão junto ao Ministério da Agricultura. Nós precisamos ter um Ministério da Agricultura mais próximo dos estados. Nós precisamos encurtar os caminhos do campo até o Ministério da Agricultura. De uma certa forma, nós precisamos fazer com que as secretarias de agricultura dos municípios, dos estados e o Ministério da Agricultura em Brasília tenham uma aproximação maior. Nós precisamos atuar mais junto do produtor rural brasileiro. Eu vejo hoje o produtor rural brasileiro como o elo mais fraco dessa cadeia, com muito pouca atenção, com muito pouca assistência técnica, com muito pouco entendimento sobre as necessidades e o anseio desse produtor rural. Então eu vejo os nossos maiores entraves aí. Nós não conseguimos desenvolver a produção como ela precisa ser desenvolvida. Hoje o Brasil tem um custo do agro muito alto. Isso faz com que o produtor rural brasileiro ele se torne menos competitivo. No Brasil se fala muito em exportação, se fala muito na parte final do ciclo produtivo e do resultado, mas muito pouco se fala no início e no meio, muito pouco se fala no antes e no dentro da porteira, onde a gente tem um custo alto de produção e nós temos esse custo baseado muito na variação do dólar. Nós temos uma dependência do mercado internacional para nós plantarmos, para nós produzirmos, para nós investirmos no campo. Então, essa visão, essa falta de atendimento, essa falta de entendimento sobre o que nós precisamos fazer para nos tornarmos mais produtivos e mais competitivos no mercado internacional e também para atender o mercado interno, são um dos maiores entraves que eu vejo hoje no Brasil. A falta de entendimento e de conhecimento da atual gestão, a gestão política partidária, que vem perpetuando há muito tempo junto ao Ministério da Agricultura, né? E essa falta de entendimento sobre como funciona o agro, sobre aquilo que nós precisamos fazer para desenvolvê-lo de uma forma equilibrada, estável, onde a gente consiga, ao longo dos meses, tornar o preço dos insumos mais equilibrado, que nós possamos fazer com que esse produtor rural consiga entender melhor como funciona o mercado e, a partir desses custos equilibrados, ele consiga investir melhor na sua produtividade, na sua propriedade rural, tornando ele mais produtivo por hectare, mais produtivo, por exemplo, por animal abatido, e essa alta produção faça com que ele se torne sustentável financeiramente. Então existem algumas situações
que hoje acabam travando o desenvolvimento do agro, e nós precisamos, a partir dessa mudança de gestão, ter uma gestão técnica profissional mais específica para o agro, desenvolver e abrir esses caminhos que estão travados, que estão mal desenvolvidos, fazendo com que o agronegócio perpetue por muitos anos, né, venha vivendo o fator risco muito próximo das suas operações, e esse, para mim, é um dos maiores entraves que nós temos. Agora, em relação às eleições de 2022, na sua opinião, elas vão influenciar o agronegócio brasileiro e de que forma? Olha, Ivan, eu não vejo... elas podem influenciar muito mais negativamente do que positivamente. Por quê? Entra governo e sai governo no Brasil e os interesses são baseados muito mais no marketing pessoal daqueles representantes políticos do que propriamente no desenvolvimento do agro. Eu acredito que se nós tivermos nas eleições de 2022 um candidato que se preocupe em mostrar um programa e um projeto para o desenvolvimento do agro, né, eu acredito que nós vamos poder ter algo diferente aí a médio e curto prazo. Porém, o agronegócio ele virou muito mais marketing político do que propriamente uma necessidade de apresentação de projeto. Hoje se fala muito vagamente sobre o agro no Brasil. Parece que nós vivemos os melhores momentos e os melhores dias do agronegócio e isso não é realidade. Nós temos crises na pecuária de corte, nós temos crises na pecuária de leite, nós temos crise na agricultura familiar, nós temos um endividamento do produtor rural muito alto, nós temos inúmeras situações que estão sendo jogadas para debaixo do tapete e os políticos, de uma certa forma, acabam vivendo e se aproveitando desse resultado final que nós falamos lá no início da entrevista, ou seja, numa safra recorde e numa exportação recorde de 2 a 3 produtos. Então, se nós tivermos um candidato eleito, né, que já venha se posicionando junto ao agro dessa forma que eu venho falando, muito mais política do que prática, eu acredito que o agronegócio vai seguir vivendo essa instabilidade, esse desequilíbrio que vem, né, perpetuando por muitos anos. Agora, se nós tivermos um candidato que se preocupe em mostrar para o pequeno, médio e grande produtor que ele tem uma visão, que ele tem um projeto baseado na abertura e na sustentabilidade de mercado, seja ele nacional ou internacional, e essa sustentabilidade, essa intervenção junto a esses mercados seja traduzida de alguma forma que ele, produtor rural, consiga entender o que ele tem que produzir, quanto ele tem que produzir, como produzir e a que custo produzir, aí eu acredito que ele consegue investir melhor, os créditos oferecidos, de uma certa forma, através do Plano Safra, poderão ser mais bem aproveitados, porque ele, produtor rural, vai poder saber que o que ele produzir, ele vai conseguir comercializar e honrar os seus débitos, e a partir daí nós vamos conseguir ter um equilíbrio entre campo, transformação e venda. Se nós tivermos um candidato que apresente uma proposta dessa forma, e esse candidato, obviamente, for eleito, eu acredito que o ano de 2022, as eleições de 2022, poderão apresentar um cenário positivo para o agronegócio brasileiro. Caso contrário, eu consigo visualizar apenas turbulências, eu consigo visualizar apenas desequilíbrio e instabilidade e, de certa forma, o fator risco vai assombrar o agronegócio brasileiro para os próximos anos. E qual o recado que o senhor deixa para os moradores de Rondônia e especialmente para os nossos produtores agrícolas? Bem, Ivan, o conselho que eu dou para o produtor rural de Rondônia é o mesmo conselho que eu dou para os produtores rurais a nível de Brasil. Procurar entender, em primeiro lugar, qual o mercado que ele está querendo entrar, qual é o mercado que vai absorver a sua produção e quais as características desse mercado. Somente assim ele vai conseguir investir melhor dentro da sua propriedade rural, investir de uma forma que ele se torne mais produtivo, e essa maior produção vai ter um impacto diretamente nos custos. Já que nós não conseguimos, interferir diretamente no preço final da nossa mercadoria, da nossa matéria-prima, nós temos que tentar de alguma forma reduzir os custos ou investir o máximo possível, baseado nesse mercado consumidor, para que a gente tenha uma redução nesses custos, e essa redução de custos vai ter um impacto direto na nossa margem de lucro. Muitas das vezes a gente pode manter um preço já definido, comercialmente falando, para a nossa matéria-prima, porém a gente pode aumentar a nossa margem de lucro se nós tivermos um controle nos nossos custos, nos nossos gastos, e tornando a nossa propriedade rural cada vez mais produtiva. Esse é um conselho que eu dou. Entender de mercado.
E o segundo conselho é dizer ao produtor rural que ele precisa se unir. A cadeia produtiva e o agronegócio brasileiro partem de um princípio de uma produção dentro da porteira. Então, se o produtor rural se tornar cada vez mais produtivo, controlando, como eu disse, os investimentos e os gastos na sua propriedade rural e oferecendo para a cadeia produtiva um produto de mais qualidade, esse produtor rural unido, com certeza, vai ter um retorno financeiro melhor para a sua produção na hora da comercialização. E eu quero agradecer, Ivan, a oportunidade, né, que tu me deu de estar aqui com vocês e quero ficar à disposição de ti e do produtor rural de Rondônia. A hora que precisar, é só chamar que estaremos à disposição aqui. Forte abraço. Celso, muito obrigado pela tua participação conosco. Com certeza fez a diferença. Nós precisamos cada vez mais botar o agronegócio como discussão de pauta, ainda mais no estado como Rondônia, que cada vez mais depende do agronegócio. Então, assim, te agradeço, espero sucesso e o Rondônia está de portas abertas a você, tá ok? Um abração. E para você, meu caro internauta, muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado pela tua participação e eu espero muito que essa entrevista tenha feito com que você mude a sua opinião em relação ao agronegócio. Saiba que se você come aquele lanche, se você come aquela salada, se você toma aquele suco, tem alguém lá no campo, com enxada na mão, chegou aqui, produziu e enviou para você, tá bom? Um grande abraço e até mais.